Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos passando por aqui para gravar aquele áudio resumo da nossa aula, tá? Que nós comentamos com os irmãos no sábado sobre livros poéticos, e eu ainda não tinha gravado esse vídeo dado da correria da vida, né? Do dia a dia. Eu estou gravando aqui do trabalho, aqui um espacinho, para ver se eu consigo entregar aos irmãos, dado que a prova já será quarta-feira. E o que nós tentamos fazer, irmãos, na aula foi tentar transcrever a apostila para o slide e comentar com os irmãos, dado que a prova será baseada na apostila, né? Então, nós não trouxemos ou não acrescentamos mais nada, também não discutimos algumas questões que seriam importantes discutir, mas dado que o tempo é extremamente curto e a gente precisa, em uma aula, né, de mais ou menos umas 2 horas, encerrar toda aquela disciplina, tá bom? Mas, dadas essas palavras introdutórias, nós vamos começar o nosso vídeo resumo aqui. E eu queria compartilhar com os irmãos o slide que eu usei lá, tá bom? Deixa eu colocar aqui direitinho, puxar aqui o slide, para a gente poder começar o nosso vídeo resumo. Então, irmãos, a nossa disciplina foi livros poéticos, né? É importante dizer que os livros poéticos, embora eles tenham sido escritos de forma poética, não significa necessariamente que as falas que estão registradas no livro, todas foram de maneiras poéticas. Não é exatamente assim. Tá bom? O livro é poético da forma como ele foi redigido, né, seguindo uma métrica, seguindo uma sincronia de palavras, né, para que, dada essa ideia, é que os livros são chamados de poéticos, por causa da forma como eles foram registrados. E não necessariamente como o autor declarou, disse ou se comportou. Tá certo? Por exemplo, Jó, quando ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele não fez isso de maneira poética, né? Mas o autor resolveu registrar assim. Tá certo? Então, os livros poéticos da Bíblia são 5, e os irmãos já sabem, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são esses os livros poéticos, que eu queria começar logo aqui na nossa introdução, para que o nosso vídeo não ficasse tão longo, tá certo? Então, eu vou ler um pouquinho aqui e a gente vai comentando, tá certo? A poesia no Antigo Testamento é uma das mais significativas contribuições do povo hebreu para a literatura e arte universal, de modo geral. Então, isso está lá na apostila, essa introdução é de lá, tá bom? É importante dizer que a poesia hebraica ela não tem a mesma característica da poesia grega, que é a poesia do Ocidente, no qual o propósito era apenas fazer declarações, né? Era apenas fazer, muitas vezes, uma apresentação de forma poética, alguma coisa assim. Isso vem lá dos teatros gregos. Tá? Já na mentalidade hebraica, não. Na mentalidade hebraica, até quando eles diziam alguma coisa de maneira poética, o propósito era sempre tratar de questões concretas da vida ou de verdades reveladas. Já no modo grego, o autor, lá, o poeta, poderia delirar do jeito que ele bem entendesse lá, falar de coisas vazias, sem sentido, né, de algo abstrato que não tem relação com a vida física, né? Ele poderia fazer isso, mas na literatura hebraica, ou no modo de pensar hebraico, tanto a maneira, o que é chamado de filosofia hebraica, como a poesia hebraica, elas querem tratar de questões concretas da vida, e isso relacionado à fé, tá bom? Então, a fé hebraica é o grande tempero, seja da forma de pensar hebraico, o que é chamado de filosofia hebraica, quanto da forma de dizer, declarar, falar as coisas, tá certo? Então, esses livros eles foram registrados dessa forma, eles são chamados de poéticos. Também são chamados de livros sapienciais, porque se crê que nesses livros está declarada ali, ou está registrada ali, a sabedoria de um povo. Povo esse que tem como base dessa sabedoria a fé no seu Deus, e no caso de Israel especificamente, né, a fé na Torá, tá bom? Que é a lei de Moisés, tá certo? Nossa poesia está espalhada na Bíblia Sagrada, nós temos poesia desde o Gênesis até
Apocalipse, nós temos poesia. Se você for ver o cântico de Moisés lá em Apocalipse, ele é um cântico tomando como em métrica poética, tá certo? Então, veja, é importante nós falarmos aos irmãos sobre as características da poesia hebraica, né? E não é só da poesia hebraica, também outros povos tiveram essa característica de transmitir verdades ou conhecimento de forma paralela, num paralelismo de pensamento e de ideias, tá certo? E nós temos lá, na nossa apostila, apresentou 4 principais tipos de paralelismo. Há autores que não estão ligados ao meio religioso, ao meio, né, que são autores do meio secular, né, de línguas, e que entendem que existe outra forma de paralelismo, né, autores da área de literatura, mas, basicamente, aqui o nosso autor, o autor da apostila, trabalhou 4, que são os 4 principais, que eu também acredito, tá certo? Que é o paralelismo sinonímico, o paralelismo antitético, o paralelismo sintético e o inverso. Sinonímico vem de sinônimo, igual, né? Ou parecido, pelo menos. Antitético significa de antítese, contrário. Sintético fica de síntese, de condensar o pensamento. Resumir. Síntese é a mesma coisa que resumir. E inverso significa algo contrário um ao outro. Tá certo? Então, irmãos, essas características elas fazem parte da poesia hebraica. A poesia hebraica ela foi registrada na Bíblia, tendo esses paralelismos de ideias ou de pensamento que a gente vai ver. Tá bom? E aí eu coloquei aqui rapidamente, por exemplo, já que nós estamos falando em poesia hebraica, né, o que é uma poesia? É qualquer linguagem verbal escrita estruturada, ou seja, organizada, de forma rítmica e destinada a transmitir algo, transmitir alguma coisa, né? Mas a grande questão é essa métrica, essa rima que se faz nas palavras. Inclusive, é próprio dos povos orientais ensinar ou transmitir conhecimento de forma cantada. Por quê? Porque o canto ele tem que seguir uma rima, ele tem que seguir uma métrica. Tá certo? Continuando aqui, e já entrando no paralelismo sinonímico, né, que é a forma mais simples de paralelismo, na qual a segunda parte do verso reforça o pensamento da primeira com termos diferentes. Então, veja, paralelismo é colocar uma coisa ao lado da outra, isso quer colocar em paralelo, uma coisa paralela à outra. Paralelismo sinonímico na poesia hebraica é a mesma ideia ou reforçar, apenas usando palavras diferentes. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ora, se já está habitando no esconderijo do Altíssimo, é óbvio que está debaixo da sua proteção. E aqui ele usa a palavra sombra para se referir à proteção. Então, veja, a segunda parte reforça uma ideia que já tinha sido transmitida na primeira parte, que é a ideia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele quer reforçar que quem habita no esconderijo do Senhor está guardado por ele. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Então, veja só, quando Israel saiu do Egito, ou seja, Israel não é a casa de Jacó, a casa de Jacó não é Judá, né? Israel não é todo o povo descendente. Então, veja que ele usa a palavra Israel, depois ele usa a palavra casa de Jacó, depois Judá e volta a usar Israel. Então, veja, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó do meio de um povo bárbaro, ou seja, ele falou na primeira parte que Israel saiu do Egito. Depois ele disse que a casa de Jacó saiu do meio de um povo bárbaro. Veja que ele trocou Israel por Jacó e o povo bárbaro por Egito. Ou seja, na segunda parte, ele reforçou
a ideia que ele havia trabalhado na primeira parte. E aí ele continua. Judá ficou sendo seu santuário, e a casa e Israel o seu domínio. Ó, se é o santuário de Deus, é o domínio de Deus. Então veja que ele repete ideias, sempre reforçando com a segunda parte. Isso que é sinonímico. Por quê? Porque as ideias não se confrontam, elas se reforçam e são parecidas. Oh, Jesus! Esses carros de som são um problema sério. Mas tá bom, tá certo. Estão trabalhando aí, fazendo a propaganda deles. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ora, se a terra pertence ao Senhor, é óbvio que tudo que está na terra pertence ao Senhor. Tá certo? Ou tudo aquilo que diz respeito à terra pertence ao Senhor. Então, veja que a segunda parte reforça uma ideia que ele começou a trabalhar na primeira parte do versículo. Aquele que se assenta nos céus se rirá. Jeová zombará deles. Quem é que se assenta no céu? O Senhor. Quem é que vai zombar deles? O Senhor. Só que ele preferiu usar a palavra Jeová para reforçar a ideia, Jeová zombará deles, para reforçar a ideia da primeira parte do versículo, que é aquele que se assenta nos céus. Tá bom, irmãos? Aí eu coloquei como observação que o propósito do paralelismo sinonímico é expressar a mesma ou o mesmo pensamento de duas ou três formas diferentes. Então, ele começa com o pensamento e ele vai reforçar esse pensamento ou vai dizer de maneira diferente. Tá certo? Seja numa segunda parte, numa terceira parte. Mas o importante é perceber que no paralelismo sinonímico, irmãos, as ideias não se confrontam. Elas concordam uma com a outra ou elas reforçam a ideia uma da outra. Tá bom? Continuando aqui, no paralelismo antitético, que vem de antítese, algo contrário, uma coisa contrária à outra, é aquele que exprime uma ideia ou ensino por meio de um contraste. Aí está a questão, por isso que é antitético. O contraste, o antitético, a antítese das coisas, é uma coisa contrária à outra. Olha, ele começa dizendo, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Veja, o filho sábio é o contrário do filho insensato. E o filho insensato, o contrário do filho sábio. Veja, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato traz o quê? Tristeza. Então, o filho sábio traz alegria e o filho insensato traz tristeza. Veja, alegria e tristeza são ideias antagônicas, antitéticas. Tá certo? Então, continuando aqui, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Veja, o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhece por quê? Porque é um caminho que é dele. Diferente do caminho do ímpio, que é o contrário de justo, que conduz para a ruína. Diferente do caminho que o Senhor conhece. O caminho que o Senhor conhece nunca conduz para a ruína, mas sempre para a vitória, a felicidade. Tá certo? O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha, observe como ele pega aqui um animal, que é um ser irracional, para chamar a atenção de seres racionais como o homem. Então, o Senhor aqui ele foi bem pesado aqui, né? Que ele chegou a dizer que os animais que são irracionais parecem agir com mais racionalidade do que o ser humano que é racional. Então, veja que há uma ideia antitética aqui. Quer dizer, uma forma de colocar algo contrário a outro para transmitir o ensino. Isso é um paralelismo antitético. Né? E um dos mais famosos do paralelismo antitético que a gente vê já no Novo Testamento. Né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Veja, letra e espírito são coisas ao contrário. Né? Matar e viver são coisas ao contrário. Quer dizer, quando ele fala que é a letra da lei, tá, irmão? O versículo não pode ser tirado de contexto aqui, tá bom? Deixa eu continuar aqui, que ainda temos muita coisa para falar. Paralelismo sintético ou progressivo. Olha, é uma síntese, e às vezes essa síntese ela é progressiva, ela vai se resumindo aos poucos. É aquele em que a segunda parte do verso completa a primeira parte. Olha, que é diferente.
Lá no sintético, no sinonímico, ele reforça, ele repete a ideia. Aqui, ele completa. Qual é a ideia aqui? A ideia é que, se você ler só a primeira parte do versículo, você pode perder a ideia do que o autor quer transmitir se você não ler a segunda parte, porque é a segunda parte que vai trazer luz e completar a primeira parte. Tá bom? Eu até falei aos irmãos que pregar, às vezes lendo um versículo, ou a metade de um versículo, ou a primeira parte de um versículo, é uma coisa muito bonita, mas tem que ter cuidado, porque eu, pelo menos, preciso entender o que o autor diz no versículo todo. Para mim, por exemplo, não pegar só a primeira parte, pregar a primeira parte e depois descobrir que a segunda parte está, muitas vezes, dizendo o contrário do que eu disse. Tá certo? Vamos lá. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Veja. Pôs fogo no muro de Gaza. Tá, mas destruiu todo ou não? O fogo pegou, foi apagar? Não, aí a segunda parte completa. Ó. Ele consumirá, ou seja, ele vai completar o seu papel. O fogo vai completar o seu papel, que é de destruir, de queimar, de exterminar. Salmo 3, versos 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me do seu santo monte. Olha, com a minha voz clamei ao Senhor, mas ele me ouviu? Aí a segunda parte está dizendo que ele me ouviu. Porque o salmista fez o papel de clamar, mas se ele seria ouvido ou não, aí ninguém sabe. E aí ele completa dizendo que o Senhor há de ouvi-lo. E ele ouviu-me, ele está confirmando, eu falei e o Senhor me ouviu. Ele poderia ter dito, eu clamei ao Senhor e o Senhor ficou em silêncio. Mas aqui ele completa dizendo que o Senhor ouviu o seu clamor. Então veja que a última parte completa a primeira parte. Não te negues o bem a quem tem direito, estando no teu poder fazê-lo. Provérbios 3, 27. É a ideia que, estando na tua possibilidade, faz o bem a todos que tu puder fazer. Essa que é a ideia. Mas veja, o primeiro versículo, ele vai trazer uma ideia, ele vai esclarecer a segunda parte do versículo vai esclarecer a primeira parte, porque na primeira parte nos responsabiliza quando depender de nós. Na segunda parte, ele vai dizer, faça, já que você tem condições de fazer. Porque alguém poderia dizer que não fez porque não teve condições de fazer. Continuando aqui, irmãos, observar os paralelismos ajuda na compreensão do verso, eu coloquei aqui, visto que a segunda parte repete e muitas vezes esclarece pontos obscuros ou figuras contidas na primeira parte do verso. Tá certo? Então, é importante olhar, ler o versículo, ler a primeira parte, mas observar a segunda parte, se ela não está esclarecendo a primeira parte. Se isso está acontecendo, isso é um paralelismo sintético. Por quê? A primeira e a segunda parte, elas vão trazer uma ideia resumida. Mas eu preciso entender que a segunda parte, ela traz esclarecimento ou ela completa a primeira parte. O paralelismo inverso, ele também não é muito difícil de entender. É uma forma de paralelismo, veja, onde os versos são arranjados ou colocados quiasticamente. Eu já vou dizer que é um quiasmo. Isto é, um paralelo ou uma dupla antítese cujos termos se cruzam, ou seja, se invertem. Vamos entender isso aqui. Eu coloquei aqui um adágio que, na verdade, é um paralelismo e que exemplifica muito bem o paralelismo inverso. É preciso comer para viver e não viver para comer. Veja o que ele está dizendo, é preciso comer para viver. Na segunda parte, ele inverte. Ele começa falando primeiro do viver e depois do comer. Na primeira parte, ele fala primeiro do comer, depois do viver. Na segunda parte, ele inverte. Ele fala primeiro do viver, depois do comer. Quer ver? Provérbios 10, versículo 4 e 5. O que trabalha com mão remissa empobrece. Em outras palavras, o preguiçoso. Mas a mão do diligente enriquece, ou seja, a mão do trabalhador faz com que ele tenha sempre o seu,
O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, veja, ele começa, o versículo 4 fala do preguiçoso, depois começa a falar do trabalhador. Já o versículo 5 começa a falar primeiro do trabalhador, que é o filho prudente, depois fala do preguiçoso. Então, veja que no versículo 4, ele deu uma ordem, colocou numa certa ordem. No versículo 5, ele inverteu a ordem. O que estava por último passou a ser o primeiro, e o que estava por primeiro passou a ser por último. Então, veja que aqui em Provérbios 10, versículo 4 e 5, percebe que um versículo foi usado para inverter o outro. Isso que é um paralelismo inverso. Isaías 55, 8 e 9, a mesma ideia. Os meus pensamentos, diz o Senhor, foi o Senhor que disse isso, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, veja que ele começa falando de pensamentos e termina em caminho. Quando chega no outro versículo, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, veja, no versículo 8, ele começa a falar de pensamentos para falar de caminho. No 9, ele fala primeiro de caminho para depois falar de pensamento. Então, isso que é um paralelismo inverso. Inverso, irmão, não significa necessariamente inverter a ideia. Aqui não é, porque se fosse inverter a ideia, seria um antitético, né? Mas aqui a ideia é inverter a ordem como é. Veja que as duas coisas dizem os 2 versículos diz a mesma coisa, mas com palavras colocadas em ordem diferente, que é o arranjo quiático. E aí vamos saber o que é um quiasma. Um quiasma é basicamente um paralelismo invertido, assim quando existe uma repetição sintática de elementos, ou seja, a ordem das palavras foi invertida, né? Chamamos isso de quiasmo, quando a ordem das palavras está invertida. Mas as duas coisas querem dizer, ou o versículo todo, ou o poema todo, quer dizer uma coisa só. Mas apenas foi arranjado para ter esse arranjo quiático, que é essa inversão de ordem de palavra no texto ou no poema.